5 condições que dão direito ao BPC-Loas e o INSS não lhe conta. Você aí muitas vezes tem algum tipo de doença permanente que você acha que não dá direito ao BPC. Afinal de contas, tem vários mitos aí falando que a maioria das doenças, se não forem totalmente severas, não dão direito a esse tipo de condição de benefício. Mas não é bem assim que funciona. Na prática, o BPC-Loas, o que ele é? Um benefício de um salário mínimo paga a pessoa com deficiência, com algum tipo de doença permanente, ou com mais de 65 anos, que seja de baixa renda. E que na parte que fala sobre doenças e deficiências, não verifica o nome da deficiência. Ela não quer saber qual o seu CID, não quer saber se é autismo, TDAH, TOD, se você por acaso tem Alzheimer, AVC. Ela quer saber exatamente, em vez do nome, como isso afeta a sua vida. E aqui vai uma lista de 5 tipos de doenças, e entre elas também tem uma deficiência, que podem dar sim direito ao benefício. Vamos à primeira condição: visão monocular. Visão monocular é uma das mais subestimadas quando se trata de BPC-Loas. A maioria das pessoas acha que não tem direito, porque simplesmente acha que não é severo bastante, e só se a pessoa fosse totalmente cega dos 2 olhos. Mas não é bem isso. Onde é que visão monocular dá direito? Pessoas com visão monocular têm dificuldade no trabalho, têm dificuldade na locomoção, têm dificuldade no equilíbrio, devido a simplesmente serem totalmente cegos de um olho. E muita gente, muitas vezes, tem um benefício negado porque o INSS fala que não tem deficiência. Mas não é bem isso. Se você judicializar muitas vezes, caso seja o seu caso, ou entrar certo no pedido, você pode sim conseguir o benefício. Agora o segundo ponto, que agora é outro caso aqui que é muito famoso, que são os BPC-Loas para autista. E aí muita gente acha que é só o nível 3, que é uma patologia que só quando é muito grave. Ou alguns falam que pelo menos o nível 2, mas não é bem isso. Nós sabemos que, independentemente do nível, as comorbidades acontecem e se manifestam de diferentes formas em diferentes fases da vida. Então, até mesmo crianças, às vezes até mesmo com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, que já tem um diagnóstico, muitas vezes, mesmo se forem o nível 1, conseguem sim o benefício. Então precisa da documentação certa, precisa do acompanhamento certo e precisa pedir da maneira certa, demonstrando para o perito a necessidade. Mas o potencial caso: doenças crônicas renais com hemodiálise. Nós sabemos muitas vezes como é a rotina da pessoa com hemodiálise. Se você tem algum parente, você sabe. São várias horas na semana fazendo tratamento. Os rins falhando, fadiga, dificuldade com alimentação, muitas vezes incapacidade para trabalhar. Esse tipo de situação, muitas vezes, é aquele tipo de situação que, se o laudo explicar o que a pessoa tem, é o que o perito menos vai ter chance de contestar. Se for feita ali uma boa perícia, essa pessoa pode sim conseguir o benefício. Então, se você conhece alguém nessa condição com baixa renda, pode até mesmo compartilhar esse vídeo, porque vale a pena. Agora, outro tipo de situação seria pessoas sequelas de AVC. O que acontece muitas vezes? Pessoas, muitas vezes, acabam tratando um AVC, tem menos de 65 anos, acabam sofrendo de AVC, acabam tendo as sequelas posteriormente, mas acham, não é doença, eu não consigo o benefício. E é aí que você se engana. As sequelas muitas vezes podem resultar em paralisias do corpo, pessoas com metade do rosto totalmente paralisado. E é aí que um laudo se diferencia. Um laudo específico falando das sequelas pode valer muito para fins de benefício. Um laudo que fala que a pessoa teve parte do seu corpo paralisado, com dificuldade para trabalhar, dificuldade para falar, dificuldade até mesmo, em alguns casos, até mesmo para respirar, pode determinar um BPC-Loas de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Aqui vai a última: doença de Parkinson. As pessoas acabam tendo problema de Parkinson, acabam tendo os tremores, as dificuldades até mesmo de levantar um simples copo, as dificuldades resultantes dessa doença, que são infelizmente catastróficas e não tem cura. E aí que tá, você tem um laudo ali, principalmente do médico que faz o acompanhamento, o relatório demonstrando as dificuldades que a pessoa tem no dia a dia, pode determinar você ter o benefício ou não. E o que acontece? Você deve ter visto aqui, alguns dessa lista não são normais, as pessoas falando muitas vezes da possibilidade do benefício.
Por que isso acontece? Porque o que determina não é o nome da deficiência ou da doença. É duas coisas. Primeiro, ela tem que perdurar mais de 2 anos. Basicamente tem que ser um tipo de doença de preferência até mesmo vitalícia. Algo que você vai vestir o resto da vida. E que você deve descrever como isso limita suas capacidades no dia a dia. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que tem esse tipo de doença, alguém que tem esse tipo de deficiência, compartilhe esse vídeo. E se você mesmo tem, aqui abaixo tem um link do WhatsApp do nosso escritório. Até mais.